Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 6, o extermínio da demônia Putana, verso número 4. Sakechari ekadotpatya putanananda gokulam yoshitva mayayatmanam pravishat kamacharini. Essa, Putana, Kechari, que viajava no espaço exterior. Ekada, certa vez. Utpatya, voava. Putana, a demônia Putana. Nanda Gokulam, nos domínios de Nanda Maharaj, Gokula. Yoshitva, convertendo-se em uma belíssima mulher. Mayaya, através do poder místico. Atmanam, ela própria. Pravishat, entrou. Kamacharini, alguém que podia locomover-se de acordo com seu próprio desejo. Tradução e significado dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Certa vez, Putana Rakshasi, que podia locomover-se de acordo com seu desejo e vagava no espaço exterior, converteu-se através de poderes místicos em uma belíssima mulher. E assim entrou em Gokula, a morada de Nanda Maharaj. Significado: as Rakshasis adquirem poderes místicos com os quais podem viajar no espaço exterior, sem precisarem recorrer a máquinas. Em algumas partes da Índia, ainda há essas bruxas místicas que podem sentar-se num galho de árvore e usá-lo para, em curtíssimo tempo, voar de um lugar a outro. Putana conhecia essa arte. Assumindo os traços de uma belíssima mulher, ela entrou em Gokula, a morada de Nanda Maharaj. Bem cultural esse verso, né? Assim, bem interessante, assuntos que a gente já ouviu falar muitas vezes e a gente não tem confirmações assim, mas aqui fala disso. O verso em si está revelando, é Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj, revelando uma história típica do gênero literário Purana, diferente das histórias itihasas. Aqui, Shukadeva Goswami vai contar para Parikshit Maharaj, porque já está contando o que ocorreu em Vrindavana com o aparecimento de Krishna, uma situação inteiramente mística. Agora ele vai contar sobre Putana. E interessante que o sobrenome dela é revelado também, né? Putana Rakshasi. Classifica que ela vem dessa categoria dos Rakshasas. Então ela é uma Rakshasi e ela podia locomover-se de acordo com seu desejo e vagava até pelo espaço exterior, desafiando a lei da gravidade, como a gente entende. Então converteu-se através de seus poderes místicos numa belíssima mulher. Assim é a natureza material. A natureza material se transforma. Uma pessoa se apresenta em diferentes situações. Por exemplo, em fotografia, às vezes a pessoa tem uma aparência muito diferente do que é na realidade. Então, a natureza material é assim, mutável e não tem uma estabilidade, porque naturalmente ela é ashashvatam, ela é temporária. Então isso faz parte dessa natureza não eterna, não estável da natureza material. A natureza material se modifica a cada instante. Imagine se quando a gente vê fotos ou gravuras desenhadas, pintadas, por exemplo, uma pintura clássica da história do Brasil, a primeira missa no Brasil, a primeira missa
dos que vieram ao Brasil, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi estabelecer um grande crucifixo e fazer uma missa. Então tem alguns índios e índias próximos e alguns jesuítas, alguns padres ali naquela comitiva de Pedro Álvares Cabral. E então a gente vê aquilo que é no litoral sul da Bahia. E agora, se a gente vai lá, a gente vê uma modificação até da vegetação. A Mata Atlântica, que estava na beira da praia praticamente, foi recuada totalmente, e agora na beira da praia tem uma plantação de coqueiro imensa. Então mudou o panorama completo. O que tinha um coqueiro aqui, outro ali, agora é coqueiro para toda parte. Então a natureza material muda assim a cada instante, e o nosso corpo também muda. A gente vê de vez em quando aparece nos grupos dos devotos uma foto de uma criança e perguntam quem adivinha quem é essa criança? E aí pode ser uma pessoa muito famosa entre os devotos, um devoto ou uma devota, e aparece como uma criança. Às vezes, quando é filho de devoto, aparece uma criancinha no Ratayatra ou fazendo um puja, né? Quando, por exemplo, eu sempre presto atenção às crianças que tiveram muita aproximação com Prabhupada. E me pergunto, sem resposta, onde estará essa criança agora? E a gente vê muitas criancinhas perto de Prabhupada, meninos e meninas, né? Então, o movimento já tem 50 anos, então também já mudou todos os seus panoramas, já mudaram muito. Se nós vemos até mesmo dos devotos líderes que ainda estão por aí, se a gente vê como eles eram jovens, meninos mesmo, né? E agora estão tão diferentes, porque envelheceram, né? Alguns até já se partiram para outra. Então, a natureza material é assim. Mas tem pessoas que modificam a natureza material através de seus poderes místicos. E Putana era uma Rakshasi, e ela tinha esse poder de Rakshasa, tradicional, de modificar a natureza material até certo ponto. E uma coisa que ela fez, que é muito atrativo, foi se vestir como se travestir como uma bela mulher. E ela aparece como uma bela mulher. E tinha uma tradição local de que quando uma mulher muito bonita dava de mamar para uma criança, aquela criança, mesmo não sendo seu filho, ia ficar bonita quando crescesse. Então, quando ela chegou em Vrindavana, não foi impedida de entrar. E quando ela chegou na casa de Yashoda, ela também não foi impedida de entrar. A casa de Yashoda era numa comunidade sem porteira, uma comunidade que não tinha uma delimitação assim, física de uma cerca e tal. Mas as pessoas da comunidade tinham muita amizade, respeito mútuo, consideração, e tinham um alto nível moral. Então eles se relacionavam entrando nas casas uns dos outros, de certa forma. Quando Putana chegou, ninguém impediu que ela entrasse. Ela entrou assim, foi direto para o berço da criança. E todo mundo vendo aquela mulher tão bonita assim, todo mundo... Era um momento de festa, de alegria, e a Yashoda finalmente teve um filho, depois de tanto tempo sem engravidar, agora teve um filho. Então ela estava todo mundo motivado demais de alegria para impedir que Putana entrasse. E ela entrou e pega a criança, e nós vamos ver o resto. Ninguém sabe da história, mas em breve a gente vai ficar sabendo o que é que acontece com essa Rakshasi, o que é que ela faz. Essa questão das bruxas é interessante. Esses dias apareceu um passatempo sobre Prabhupada relacionado com bruxas. Não sei se vocês viram. Interessante, contando a história de uma devota, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Purnamasi, uma Purnamasi russa. Na época da União Soviética, com a ditadura socialista, a religião
outras religiões não eram permitidas, assim, o cultivo espiritual, a não ser a ortodoxa, a católica ortodoxa, não tinha outra religião permitida. Então eles perseguiam os devotos. E essa devota foi presa. Foi presa, mas assim, cantando Hare Krishna, ela lembrando de ir para lá da Maharaj e tudo mais, né? Ela cantava Hare Krishna lá na prisão, fazia todo mundo cantar, aquela coisa toda. Então ela foi avisada várias vezes e ameaçada de morte. Se você continuar, você vai ser morta. Eles não queriam matá-la, porque naturalmente eles queriam saber quem mais estava envolvido, como fizeram até cirurgias em devotos na Rússia, mataram devotos. Foi um momento de grande perseguição e sofrimento. Até que os devotos, na abertura de Gorbachev, eles conseguiram reverter essa situação e obter algum tipo de autorização. Mas essa devota cantando e foi ameaçada, mas não voltou atrás. Então, o que é que fizeram? Alguém deve ter orientado o KGB, né? Imagine o serviço secreto mais importante de lá, a administração deles, né? Na verdade, para levarem uma bruxa. Vamos trazer uma bruxa para a bruxa enfeitiçar essa mulher e ela parar com o que ela está fazendo, parar de cantar Hare Krishna e mudar o comportamento. Então a devota revela que a bruxa chegou acompanhada por um secretário, era uma bruxa profissional, e a bruxa começou a fazer as mandingas dela toda ali na frente da devota e tudo mais, e a devota disse que começou a sentir, e a devota cantando Hare Krishna. Ela disse que ela começou a sentir a interferência, como se alguém estivesse entrando no corpo dela. Ela disse que começou a ficar preocupada e começou a cantar para Nrsimhadeva. E nada aconteceu. Aí ela já não sabia mais o que fazer e sentindo que estava sendo tomada, ela começou a orar para Prabhupada. Prabhupada, me ajude nessa situação. E a mulher parou. Aí a mulher parou e os funcionários do governo diziam, continue. Ela disse, não faço mais nada aqui. Aí eles não, continue, mas elas são místicas, rebeldes também, né? E autoridades. Então quem vai dizer para uma autoridade, uma bruxa que tem a autoridade dos poderes místicos, dizer não faça? Não faço. Tem que fazer, você foi contratada para isso. Ela disse, não faço. Aí, por que não faz? Ela disse assim, porque essa mulher está protegida por um velho que está me ameaçando com o dedo assim, me ameaçando com o dedo, eu não vou fazer nada com ela não, porque ela tem um velho do lado dela. Então, a palavra usada foi velho, né? Velho soa pejorativamente, assim, um pouco desrespeitoso. Em espanhol, pior ainda do que em português. Mas ela falou com a linguagem dela, e está escrito assim no texto, e disse que Prabhupada estava do lado ameaçando ela com o dedo estirado assim, apontando para ela. E parou. E a devota disse que foi Prabhupada, depois ela foi liberada. Então eu fiquei muito impressionado, porque as histórias de Prabhupada têm toda uma lógica. A gente escuta um passatempo que a gente não conhece, mas é dentro do humor de Prabhupada. Mas esse, para mim, é uma novidade absoluta de 50 anos. Nunca ouvi coisa igual. Eu sempre duvido dessas coisas. Não é minha inclinação gostar desse tipo de assunto, mas essa história, para mim, caiu no momento certo. Eu desfrutei demais ao ouvir essa devota contando aquilo. Não, pode ser qualquer coisa, mas a ideia de que se abrigarem Prabhupada, a pessoa obtém a ajuda de Prabhupada, e saber que Prabhupada conviveu com a realidade que nós ainda estamos envolvidos, a realidade desse mundo de Kali Yuga, desse mundo luxurioso, desse mundo de famílias assim, destroçadas, sem valores morais, de homens e mulheres baixos. Saber que Prabhupada conheceu tudo isso e tá nos protegendo, e tem alguém dando testemunho de que Prabhupada protegeu essa pessoa, isso teve um efeito em mim novo, 50 anos, um efeito novo.
uma realização nova, e eu desfrutei muito disso. É isso. Aqui fala de bruxas e eu lembrei dessa bruxa e contei isso para vocês. Obrigado a vocês pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.